Aí a gente está aqui recebendo hoje mais um programa da página Cerrado em Foco. Cerrado em Foco que está lançando aí, desde a semana passada, a gente está com uma série de programas aqui, toda semana, para vocês, programa de esporte, de empreendedorismo. E hoje estou recebendo aqui no estúdio da Cerrado em Foco o presidente do Paranoá Esporte Clube, Rivo Matias, que vai falar para a gente dessa conquista do time do Paranoá, que vai jogar no ano que vem a primeira divisão do Campeonato Brasiliense, mas que ainda tem um dilema em relação ao patrocínio para o próximo ano. Rivo, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos conversar aí sobre essa nova fase e ainda essa ladeira que tem que subir aí para o time, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando aí para a comunidade, né, para Brasília, para o mundo, e falar sobre o Paraná Esporte Clube, que é uma paixão aí da nossa cidade, é também uma paixão minha. Eu gosto muito do futebol e resolvi entrar no futebol para implementar alguns modelos de gestão que eu aprendi na minha vida como executivo, né? E tivemos êxito, mais uma vez, aí no Campeonato Brasiliense da segunda divisão, subindo para a primeira divisão, sendo campeão aí da segunda. E é um desafio muito grande, pois tivemos aí algumas situações que vamos conversar aqui, falar sobre todos os momentos do clube, e temos que iniciar aí os nossos treinamentos agora em dezembro, pois o campeonato começará dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro já. Exatamente, e temos que já começar a montar uma equipe, né? E aí é o desafio que nós já até lançamos inicialmente, pois com o Camara e os empresários da cidade, temos que dar uma força para o Paraná Esporte Clube, né? Tivemos aí o êxito realmente de ter uma competição muito importante, que foi a segunda divisão, e vencemos aí com muito brio. Mas a primeira divisão é desafiadora, a gente estava conversando, né? Que é um orçamento pesado, clubes aí que investem R$500 mil, 800 milhões de reais, mas temos que ter um mínimo aí de cerca de R$200 mil para honrar aí a folha salarial, que corresponde a 70% dos gastos do clube na primeira divisão, e tem uma parte de logística, né, que dá aí uns 30%. E tivemos algumas possibilidades de parceria, né? E foi justamente isso que gerou uma polêmica, né? O time foi fundado no ano 2000, disputou o campeonato brasiliense na primeira divisão, campeonato brasileiro da Série C, e esse ano, com essa campanha vitoriosa, o time vai para a primeira divisão. Sim. Mas precisa de um recurso, né? Exato. E aí vocês estavam negociando aí a transferência, o patrocínio para a cidade de Paracatu, né? Isso gerou uma grande polêmica, uma confusão entre pessoas que fazem parte do time e também algumas lideranças e moradores aqui da região. Sim. Essa questão foi pacificada, foi resolvida? Eu penso que sim, né? O que aconteceu foi, após subir de divisão, eu já tenho experiência, porque eu estou no clube, gerindo o clube desde 2016. E em 2016 nós subimos de divisão e passamos aí um período muito difícil, né, em 2017 para disputar a primeira divisão. Naquela época eu inclusive quitei as dívidas do Paraná Esporte Clube e não utilizei o recurso do BRB, em torno de R$80 mil, para investir na equipe. Eu subi a equipe e nós fomos com os mesmos jogadores praticamente. Eu tinha uma parceria com a Universidade UFS, a qual eu agradeço lá ao Flávio, né, o Rodolfo, que nos ajudaram lá naquele início do Paranoá, e nesse sentido a equipe conseguiu ficar na primeira divisão. Então foi muito difícil, nós ficamos na primeira divisão ganhando o último jogo contra o Formosa, e foi uma penúria muito grande. Aí quando nós continuamos em 2018 na primeira divisão e caímos, e disputamos, então, em 2019 a segunda divisão. Então, quando chegou o final da segunda divisão deste ano,
eu já sabia o que seria disputar uma primeira divisão. E fiz uma primeira visão aí na comunidade, e realmente não tivemos retorno de possíveis patrocinadores, né? Isso na primeira divisão, o time não recebeu nenhum patrocínio, né? Na primeira divisão, nós tivemos patrocínio. Digo, nessa segunda divisão disputada esse ano. Não, a segunda divisão nós tivemos o apoio da Academia Virtus, né? Que nós treinamos lá, ele cedeu os espaços, né? Mas tivemos o apoio também do Salve Jorge, que deu um recurso financeiro para nos ajudar, e a Farma Nossa deu medicamentos. A Farma Nossa ela está conosco desde 2016, e agradeço ao Maciel, né, que é o gestor, o gerente lá, e me ajudou bastante nesta parte. Agora, fora isso, foi muito difícil, não tivemos praticamente nada. Então, a segunda divisão, eu tinha algum recurso, eu fiz um mini sócio torcedor, basicamente com alguns amigos meus que pagam lá 20, 30, 100, 200 reais, tem até alguns empresários, e eu tinha uma parte dos recursos e a outra a gente complementou e jogou a segunda divisão. A minha expectativa era que jogando o JK realmente teríamos uma renda, né? Foi até um motivo também que eu conversei muito com a torcida, que não foi fácil. Temos alguns abnegados lá, mas eu achei que daria uma renda muito interessante e não foi possível, apesar do time ter praticamente... Foi frustrada a expectativa. O time foi muito bem e tal, mas aí a torcida me falou que foi a história do passado, né? O clube ficou muito tempo assim, jogando a segunda divisão. Mas foi mais com recursos nossos, e os atletas praticamente jogaram com ajuda de custo, né? A gente não engana ninguém, a gente fala a verdade, mas tem atletas que ele quer aparecer para o mercado e ele prefere, então, jogar a valores bem reduzidos do que ele ficar em casa. Então, graças a Deus, na minha gestão de 2016 a 2019, eu não tenho uma ação trabalhista de quem quer que seja. E o mercado sabe que o Paranoá cumpre aquilo que promete. Muitas vezes o jogador quer jogar e fala, não, eu tenho condições, meu pai me banca aqui, eu vou jogar pelo Paranoá. A gente fala a verdade. Agora, aqueles que a gente promete ao recurso financeiro, nós honramos todo mundo. Tanto é que um time que sobe de divisão aí, você está bem coeso com a equipe, né? Mas, graças a Deus, eu tive o convite da nossa comissão técnica, o Vandinho, né? O Rafa, o Felipe Coutinho, né? O Luiz, o Bizarro, todos ajudaram muito. Eu tenho também o Luiz Felipe, que é o gerente de futebol, e foram grandes parceiros, abnegados, que praticamente trabalharam de graça, tá? Então foi uma segunda divisão disputada aí, literalmente na raça, né? Sufoco mesmo, muito difícil, pesado, mas conseguimos, porque a equipe foi coesa. Então eu tinha confiança, né, na nossa comissão técnica, e ele formou com grandes atletas, muitos do Paranoá, o Lúcio, né, jogadores o Grismo, que jogaram até pela história do Paranoá. E até depois, quando deu aquela celeuma, toda a torcida até ficou chateada com alguns atletas, mas eles não têm culpa nenhuma, porque eles é que subiram o clube, né, em conjunto com a nossa comissão técnica, e treinaram todos os dias, 3 horas da tarde, naquele período mais quente de Brasília, e então foram abnegados mesmo para subir o clube, tá? E a minha expectativa era esta. Agora, houve, então, uma oportunidade de Paracatu. Agora, antes da gente falar do Paracatu, a gente deixar os nossos espectadores esclarecidos, ganhou a segunda divisão do Campeonato Brasiliense, mas não tem premiação em dinheiro. Não tem. O campeão da segunda divisão, você não tem a premiação. Inclusive, houve um fato engraçado, que nós fomos jogar contra o Samambaia lá no Cerejão, e o Ceilandense jogou com o Planaltina aqui no JK. E eles trouxeram até a taça para cá, porque o Ceilandense estava praticamente já com a mão na taça, bastava ele até empatar, né? Mas o Planaltina teve uma situação do falecimento de um atleta até que jogou pelo Paraná, o Agenor, né? Uhum. Que até acompanha os sentimentos aí, a família do Agenor. Ele jogou pelo Paranoá e a equipe do Planaltina se uniu de uma forma até muito bacana, bonita, né, para prestar uma homenagem para ele, e ganharam o jogo. E nós nem recebemos a taça no final do jogo, né?
nós vamos receber a taça na segunda-feira. Então, eu brinquei na federação que quando o Paranoá entra na competição, tem que respeitar bastante a gente, que nós temos sorte, temos fibra, né? Mas realmente foi uma questão de logística, é compreensível. O Ceilândense estava praticamente com a mão na taça e ninguém esperava essa derrota. Mas fomos campeões. Agora, de premiação, praticamente não tem nenhum recurso. Tá? Na primeira divisão, o BRB, ainda está essa discussão se ele vem, se ele vai entrar. E no caso, quem passa de fase, ele dá alguma premiação. Tá? Mas na segunda não tem premiação nenhuma. E para disputar a primeira divisão, mesmo que seja no Campeonato Brasiliense, há uma necessidade de um volume de recursos, né? Estava até conversando. Você gasta aí uma folha, sei lá, de R$40 mil por mês, 4 meses dá 160 mil. Com mais a logística, você dá no mínimo 200, 210 mil reais, né? E infelizmente a gente teríamos essa possibilidade com algumas parcerias. A de Paracatu era uma parte, né? Mas é claro que eu estava pensando também na situação financeira do clube, porque a gente jogar a primeira divisão e cair novamente, já fiz isso, já aconteceu comigo uma vez, e é muito terrível e não dá para você ficar subindo, fica 1, 2 anos e cai, né? Então, a frustração é muito grande, né? Exatamente. Tanto para os executivos quanto para os jogadores também. O futebol, né? ele é um negócio, né? Então, os investidores fogem e tal. Então, aí houve essa questão de Paracatu, porque o Unai jogava pelo Paracatu e voltou para o Unai. E lá eles davam um recurso bastante expressivo. Tá? Tinha um orçamento de R$450 mil da prefeitura, tem uma excelente infraestrutura, tem lá o pessoal tem uma torcida muito aguerrida, né? E eu até tinha conversado com o Chiquinho, que é da administração aqui do Paranoá, falei, Chiquinho, é um caminho talvez da gente pegar alguns recursos, voltar com algum dinheiro para a gente depois fortalecer o Paranoá nos próximos períodos, né? Mas foi uma visita, uma conversa, aí tirou-se uma foto, o pessoal lá falou que já estava fechado, mas não estava, porque tem várias situações dentro dessa parceria, né? Era só um encaminhamento. Era uma ideia e tal, e eu ia voltar depois aqui para a gente conversar com o pessoal, mas aí essas coisas o pessoal tira foto e tal, e a torcida questionou muito, aí entrou o deputado Eduardo Pedrosa, que defendeu a cidade, né? E perfeito, eu acho que eu não falo mais das pessoas, né? Então, cada um segue o seu caminho. Agora, eu preciso do apoio de todos que jogaram pedra no Paranoá e na minha pessoa, porque nós vamos agora jogar uma competição, nós temos que apresentar atletas agora no dia 15 e não tem R$1 de patrocínio de ninguém. Todos que questionaram, tal, fica aí na cidade, estamos aqui. Então, o clube vai jogar pelo Paranoá, pela cidade, mas estamos aí numa situação muito delicada. Temos grandes empresários na comunidade, os deputados também, todos têm empresas, né? Inclusive o Eduardo Pedrosa e tal, e pode colocar uma marca na camisa e dar um apoio para a gente. Então, está feito o convite, mas nós vamos fazer o nosso trabalho, né? A minha sorte é que eu tenho muita confiança no Vandinho, que foi o técnico que subiu a equipe, né? Para você ter uma ideia, ele já chamou alguns jogadores e jogadores falaram, nós estamos por você, então, e pelo presidente Rivo, né? Até abriu um espaço que nós tivemos uma eleição agora de 19 de novembro, a presidenta era Gedalva e eu, então, fui eleito presidente do Paranoá Esporte Clube oficialmente. Eu era gestor, obviamente, tinha uma procuração dela para gerir todas as questões do clube, né? E a ata está sendo registrada no cartório, e aí depois eu vou até gravar um vídeo aí para a torcida e tal. Eu estou assumindo definitivamente como presidente, até para ter mais espaço também em pedido de patrocínio, né? E é o caminho que o Paraná está seguindo. Mas essa situação foi boa para mostrar que o Paraná não é um clube comum, ele é um clube incomum, diferente, e que a torcida demonstrou o amor dela pelo clube, né? Então, o pedido foi feito, foi aceito, nós vamos jogar aqui para a comunidade, correndo o risco, inclusive, do rebaixamento, porque não é fácil. Se não tiver um bom volume de recursos, é uma penúria muito grande. Porém, o técnico conversou com alguns atletas, eles topam jogar, não falando em
questões financeiras, e aí nós vamos trabalhar para num jogo contra o Gama, que nós vamos jogar em casa. Não sei, a questão do JK está a cargo da administração regional. O deputado Pedrosa disse também que tem uma emenda de 700 mil, então, perfeito, tem um recurso, tem que fazer as tratativas para a reforma do estádio. Eu acho muito complicado e difícil. Nós estamos chegando em meados de dezembro, o campeonato começa dia 25 de janeiro. O tempo é curto, né? O tempo é curto. Então, é muito difícil ter um estádio. Mas é mais importante ter recursos, porque com jogadores de qualidade, onde o Paraná for jogar, ele vai enfrentar de igual a igual com os seus adversários. Então, eu tenho a preocupação do estádio, que a torcida tem a comodidade de estar aqui perto. Mas também não é empecilho, não. Se não tiver o estádio, o mais importante é ter recursos para a gente... Hoje, o Paraná Esporte Clube é garantido que vai disputar a primeira divisão. Não, vai disputar, como eu te comentei contigo, nós fechamos o técnico com vários jogadores, eles falaram, não, nós subimos o time e vamos jogar. Só que são profissionais gabaritados, que o ideal é que tenha a sua... Porque se ele tiver uma oferta de um outro time, por exemplo, ele pode ir, né? Perdemos o Eduardo, que é o nosso zagueiro, vai jogar pelo Atlético lá de Alagoinhas, da Bahia. Estava fechado conosco, mas recebeu uma bela proposta lá. Tal. Alguns, tem o Reis também, que parece talvez não vai ficar. E fica até difícil para vocês, quanto diretoria do time, segurar um jogador assim, não tem como. Né? Não tem nem como. Ele liga, a gente agradece, já agradeci a todos, né? Foi um período especial, foi a competição mais interessante que nós jogamos pelo pessoal, pelo nível de comprometimento dos jogadores e não, sinceramente, não pensaram em dinheiro, pensaram na competição e venceram. De qualquer forma, eu vou falar para você, nós também não vamos nos dar por vencidos e mesmo se não tiver R$1, nós vamos entrar para classificar. Eu tenho credibilidade com os atletas, o Vandinho tem também, a comissão técnica, e eles vão entrar com muita dignidade. Vai ser uma luta muito pesada, ou seja, Carão Brasiliense, um Gama, os jogadores que recebam aí R$40 mil, o Real, que tem um belo trabalho do Belmonte, né, o presidente do Real, também gosta muito de futebol, ele faz uma equipe muito bacana, interessante, tem melhores condições do que nós. Mas nós vamos entrar para brigar. Então, esses atletas que subiram o time vão entrar muito na raça, na vontade. E eu espero que tenhamos aí uma boa competição. Então, não vai ser empecilho da gente entrar, vai jogar o campeonato, vamos lutar e possamos ter uma boa performance. Né? A gente estava acompanhando, até várias notícias saíram na imprensa sobre um contrato assinado entre os times de futebol do Campeonato Brasiliense para transmissão dos jogos pela TV Brasília. Sim. Agora, essa transmissão, os direitos de transmissão, os times vão receber algum recurso? Não vão receber pelo seguinte, a Rede Globo ficou um período, ela pagava R$40 mil para cada clube. Entretanto, ela não transmitia nenhum jogo, com exceção da final. Então, ela pagava para ninguém transmitir e ela ter só a prerrogativa da final. Aí a Rede Globo não se manifestou mais interessada em transmitir a competição. E o presidente da Federação Brasileira de Futebol, Daniel, que faz um trabalho aí muito, muito bacana, uma pessoa muito correta, né, íntegra, ele conseguiu aí essa possibilidade com a Rede TV Brasília, de transmitir os jogos. Só que a TV Brasília, o custo não é barato, e ela vai transmitir todos os sábados às 16 horas um jogo do campeonato. Então tem toda a equipe dela, são vários profissionais, então ela tem um custo. Ela falou que a logística é grande, que ela não tem como pagar para os clubes, porém, como vai haver a transmissão, os clubes conseguem patrocinadores para ir recebendo recursos, né? Cada clube deve ter 1 ou 2 jogos transmitidos na competição. Claro, chegando lá no final, você pode ter mais se você passar de fase. Então, entre não ter nada e ter um mínimo, que é uma visibilidade para o campeonato, a federação e os clubes, nós preferimos fazer isso, assinar com a Rede TV. Por quê? Transmitindo o jogo, a comunidade de Brasília vai ver o Paraná em campo, e às vezes
começa a ter uma proximidade, então vou lá nos estádios acompanhar. E aquele comerciante que quiser colocar sua marca na camisa nos jogos, né? Sim, nós terá visibilidade. Exatamente. Nós temos um patrocinador master, né, que aqui na parte frontal. O BRB está em discussão se vem ou não. O BRB é aqui na omoplata e nas costas. E a gente tem espaços para mais 8, 9, 10 empresas no short e tal. Até convoco aí a comunidade do Paraná para chamar os nossos empresários. Temos aí bons supermercados, material de construção, né? Para investir aí no clube. Se a gente conseguir mapear a camisa e tiver cotas de patrocínio aí de 5, 8, 10 mil reais, nós temos aí um universo que já ajuda para poder você ter um mínimo para logística e para alguns atletas principais, tá? A federação está negociando, o governo do Distrito Federal com o BRB, e também nós estamos correndo atrás de outros patrocinadores. Tem um outro banco aí também que a gente está trabalhando, tá? Mas era legal ter a marca da comunidade, né? Hoje, se o empresário está acompanhando a gente aqui, se ele disser que tem ali 5 mil, 4 mil, que seja, ele já consegue patrocinar o time e ter sua marca no uniforme. Na camisa nós temos de 5 até 10 mil. Aí, se ele tiver menos, a gente pode botar uma placa no estádio, né? Fazer também só uma observação, a Paranoá Esportes, do Igor, ele também ajudou, ele deu a luva para os goleiros, né? Então nós temos que fazer a justiça aí. Mas, efetivamente, são abnegados com recursos, mas para uma primeira divisão, precisaríamos de ter aí talvez 10 empresários ajudando uma média de 8 mil reais, dá 80 mil, aí já é um ponto de partida, que aí a gente corre atrás de outras situações e já dá para você ter um mínimo aí para os nossos atletas, tá bom? É a minha expectativa e é importante então esse espaço aí que vocês nos dão para poder falar do Paraná Esporte Clube, né? Mas é um clube muito respeitado na federação, é um clube que a gente tem honrado aí os nossos compromissos, a gestão muito firme na parte financeira. A contadoria, eu já recebi as certidões negativas. Hoje o time não tem nenhuma dívida, nada. Zero. O Paraná não deve nada para ninguém, zero. Você tem aí as redes sociais, os próprios atletas entraram, né, tal. O que a gente prometeu, nós cumprimos, tá? Então, é um clube, até na própria federação, a gente tem um bom nível de conversa e com os próprios presidentes de clubes, né? Eles até torceram muito, tem uma amizade com o Weber do Gama, né? O próprio Belmonte, o Cassiano do Formosa, o Fábio Luziano, eles torceram muito pelo Paranoá, porque eles gostam é uma comunidade bacana, tem o estádio JK que deu um tchan para o campeonato em termos de praça desportiva, né? E eles querem pessoas aí do patamar nosso que dispute, honre todos os seus compromissos. Então, o Paranoá hoje tem uma boa credibilidade na Federação Brasileira de Futebol, graças a Deus, e nós resgatamos aquela imagem negativa do passado, né? Que eu não posso nem criticar quem geriu o clube, porque é muito difícil, é muito complicado, as pessoas entram com uma boa vontade e muitas vezes o próprio ambiente prejudica. Então, eu acho que não é culpa de quem geriu. Um time de futebol é esporte, mas não deixa de ser uma empresa que precisa de uma gestão eficiente. Precisa de uma gestão eficiente, precisa de motivação dos atletas, a motivação da comissão técnica, união, né? O Paraná hoje tem um pilar, né? Tem o Felipe, o Vandinho hoje, ele foi o técnico, mas ele é como se fosse um diretor técnico de futebol, e tem o Alcides, que é o pai do Vandinho, que fez toda a parte de logística também, né? O Chiquinho também esteve lá ajudando a gente em algumas situações, mas o pilar do Paraná são essas 4 pessoas, e nós fazemos a gestão, reuniões de trabalho, cronograma, recursos financeiros, né? Então, foi uma segunda divisão muito bem ajustada, né? Nós tivemos uma ajuda da comunidade também, do Herculano, que ele cuidou da parte do material esportivo, toda a parte da lavagem, né? Então, agradeço até o Herculano, que foi uma grata surpresa aí da comunidade. Se dedicou todos os dias lavando aí de uniforme de treino, todos os dias e dos jogos. O pai cuidou com muito carinho dessa situação que aconteceu.
eles agora vamos esperar um pouco, tal, que o Paraná lá é uma efervescência muito grande, né? Então, eu acho que é o seguinte, essa efervescência que teve aí naquele momento da divulgação da possibilidade da parceria, ela tem que ser traduzida agora em apoio ao clube, a torcida indo nos estádios, né? E os nossos patrocinadores voltando. As pessoas acordaram que o time tinha voltado quando falou da possível transferência, né? Foi engraçado mesmo, né? Então, quando houve essa possibilidade, a turma se empolgou e se motivou, né? Cada um com a sua realidade, com a sua visão, né? Mas o clube realmente é um clube desde 2000, tem uma história, né? Mas a vida, eu vou falar a verdade para você, a gente não vive só da história, não. Quem precisa do recurso? Você vive da digestão, você vive de suporte e vive de apoio. Então, você vê o mundo, muitas empresas, as 500 maiores empresas há 10 anos atrás, a maior parte já faliu, né? Então, a história, ela é bela, ela é bonita, mas hoje é uma nova realidade e a gente tem que enfrentar isso daí, tá? Tínhamos boas possibilidades, foram todas afastadas. Que era o Paracatu, que era um apoio da prefeitura. Exatamente, mas tinha aí essa do Audax também. Osasco, muito bom. E outras possibilidades. É um clube bastante conhecido no Brasil. Mas aí o pessoal viu nas mídias, nas redes sociais e tal. Aí entrou a questão também da política, né? Claro, houve aí o interesse do Eduardo em defender a comunidade, mas o futebol, na essência, quem é administrador, ele não gosta muito dessas questões políticas. Quando aparece isso, ele percebe que a comunidade tem um viés político ali e tal, então isso complica um pouco, né? Então, eles gostam até mais de clubes que são empresa, não é o caso do Paraná, é uma associação. Mas não tem problema, aconteceu, já ajustou, já está pacificado lá no grupo que nós temos da torcida, que participa também do Lado Pedrosa, todo mundo, Chiquinho. Já estamos olhando para frente e pensando como o Paraná vai jogar a primeira divisão. Nós viremos do jeito que for possível, mas também não vamos chegar aqui também sem nenhuma qualidade. Já vamos apresentar alguns atletas dia 15, né? Para começar o treinamento e vamos fazer um esforço muito grande. Se não tiver dinheiro, vai na vontade, mas que nós vamos. Então vamos torcer e aguardar que o time consiga uma primeira divisão aí boa, né? Um campeonato bacana que pelo menos continue nessa fase na primeira divisão, né? A conquista do título é difícil, mas já se manter o time na primeira divisão já vai ser uma conquista muito grande. É verdade. Então, é um grande desafio, mas ficando na primeira divisão vai ser ótimo. A nossa meta até, dependendo do andamento, é classificar, né? Entre os 8, né? Que você vai ter a disputa, os 8 classificam e tal. Mas vamos olhar para frente. Eu acho que ficaram boas coisas dessa situação. Primeiro, o carinho da torcida com o Paranoá, o respeito que ele tem, e vamos em frente. E nada está perdido. Eu vou intensificar agora, nessas 2 semanas, os contatos, porque eu tenho agora até final da semana que vem para saber que recursos nós teremos. Aí a gestão vai ser por um caminho ou por outro, tá? Óbvio que quanto mais recursos, mais atletas qualificados, mais motivação, né? Se tiver dificuldade, você tem que recorrer a muitos juniores, empresários que mandam atletas com tudo pago, mas aí você entra num mundo mais complicado, entendeu? Hoje o torcedor que está acompanhando o time, ele tem alguma forma de contribuir, ele pode entrar no site, ele pode mandar ali, quero contribuir com 100, 200 reais, ele tem essa possibilidade? Nós estamos, foi até um pedido da torcida, eu estava aguardando somente a eleição para consolidar a questão da presidência, para a gente pensar em abrir uma conta, né, e receber depósitos, tá? Eu acho até o seguinte, eu preferiria, até vou botar lá no grupo, que a comunidade guardasse o dinheiro para ir nos jogos.
Porque, claro, a gente vai pensar numa conta, vamos abrir, quem quiser depositar, vai ajudar. Mas é importante ir nos jogos, porque o jogo ele é fundamental, porque vão mais pessoas, né? E ajuda naquele dia a dia para cobrir as despesas, tá? Mas vai ter, a gente está pensando em abrir já uma conta poupança no nome do clube e o pessoal vai poder depositar. Foi até um pedido lá no grupo da torcida, tá? Vai ter sim. Outra opção também, nós estamos devendo com os patrocinadores, né, o uniforme. Outra coisa importante, o uniforme muito caro, né? De fazer um estoque de camisas até o Paraná Esporte do Rio e para vender. Mas aí entra naquela questão, tem que ser um uniforme também num preço razoável, né? Porque esse que nós jogamos na segunda divisão, uniforme de altíssima qualidade, uma camisa dessa sai a R$80, R$100, da Ícone Esportes, que o Bangu do Rio de Janeiro, Volta Redonda, né? Veste. E aí, mas a gente vai pensar em fazer um em Brasília, mais em conta de boa qualidade, para poder a comunidade conseguir comprar. Mas então já fechei, nós vamos ter alguma possibilidade disso aí também. Então vai ter essa situação. A torcida pode depositar na conta, pode comprar camisa e também é importante ir nos jogos, tá? O jogo é fundamental. Primeiro, pelo apoio que dá para a equipe, jogadores sentem essa diferença. E nós tivemos isso, a torcida sempre, isso eu não tenho que reclamar, em todas as competições, nós temos lá a turma da torcida firme, Edilson, Disley, Jonas, né? Eles têm um carinho muito grande pelo clube. O Disley foi nessa segunda divisão, foi até Lusiana de ônibus para acompanhar a equipe, né? Então a turma vai lá, faz uma charanga legal e é importante. No final dá tudo certo. Riva, eu quero agradecer a sua participação aqui. É um assunto importante para a gente debater, que gera muita expectativa por parte da população, e pensando que se você investir, você que está aí empresário, é torcedor, investir no time de futebol da cidade do Paraná, você vai trazer emprego, você vai trazer renda, você vai trazer desenvolvimento para a cidade também, né? Então foi um prazer receber você aqui, para a gente tratar desse assunto, esclarecer aí algumas questões. Eu queria que você deixasse aí um contato para que, se alguém puder entrar em contato, quiser ajudar, quiser patrocinar o time, puder entrar em contato com vocês. Tá. Meu celular é 98182-4697. Nós temos também o site do Paranoá, tá? paranoaesporteclube.com.br. E podem entrar lá também. Coloca no Google Paranoá e aparece o site, lá tem como você mandar e-mail e entrar em contato conosco. Temos também aí a administração regional, o Chiquinho também está fazendo uma conversa com os empresários, pode também entrar em contato com ele, passa meu contato, né? Então, estamos aí abertos a possibilidades e tem também o grupo da torcida Orgulho de Ser Paranoá. Tem várias pessoas da comunidade, lá nós temos os contatos também, tá bom? Então, convoco aí os amigos, a torcida comparecer aos jogos. Eu devo estar a semana que vem gravando um vídeo com a torcida, quero até talvez fazer uma reunião com a torcida para explicar como é que estamos trabalhando e também aos queridos empresários aí, é um valor que eu penso, alguns têm condições de nos ajudar, cota de 5, 8, até 10 mil, vai nos ajudar bastante. O clube demonstrou que está aplicando bem aqueles recursos de quem nos ajuda, né? São poucos, mas quem nos ajudou nós utilizamos realmente para a competição e está aí o resultado. Em 4 anos, em 2016 nós fomos vice-campeões da segunda,